Os rivais vão ficar com inveja do Flamengo. Aliás, já estão, hein? Ó, mais 60 milhões entrando, novas informações sobre o Beltrán, várias outras notícias do Flamengo. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Ó, tem essa história da carochinha de folga não, hein, pessoal? Dia normal no CT em Urubu. Hoje, de muito treinamento, logicamente os titulares fizeram aquele famoso trabalho regenerativo dentro da academia, como o próprio nome supõe, eles regeneram para o próximo jogo do Flamengo diante da equipe do Internacional. Inclusive, no sábado, o Flamengo já tem uma viagem marcada aí para Porto Alegre e os reservas treinaram dentro de campo normalmente sob a batuta do treinador do Flamengo, Felipe Luiz, que está sendo aí bem criticado por parte da torcida rubro-negra, por mais que eu acho que tem que criticar mesmo. O treinador do Flamengo tem que conviver com chuvas e trovoadas, senão não é Flamengo, né? Não tem uma calma aqui. Agora, tem uma galera aí que, pelo menos no meu ponto de vista, tá pegando pesado, chamando o cara de estagiário, de técnico interino. Olha, eu sinceramente não concordo com esse radicalismo, beleza? Um outro ponto que eu quero tocar aqui com vocês, aliás, uma covardia que um jogador do Flamengo está sofrendo, que é o caso do Bruno Henrique, aí não é nem por parte da torcida do Flamengo, é por parte de torcidas adversárias, é que sempre que o Bruno Henrique ele ganha destaque numa partida de futebol nesse ano, o que são raríssimas, né? As ocasiões, você teve aí contra o Chelsea, você teve aí na Supercopa do Brasil, em algumas outras oportunidades também, mas o Bruno Henrique, de fato, ele não faz uma temporada grandiosa. Mas quando ele vai lá e se destaca, você tem vários torcedores adversários, até imprensa por aí, jogando ali uma certa crise. Como é que pode um jogador indiciado, investigado por suposto envolvimento em apostas esportivas estar jogando, fazendo gol, sendo feliz? Meu amigo, não sei se você sabe, mas existe uma coisa chamada presunção de inocência. Até que ele seja decretado culpado, julgado e condenado culpado, não tem essa história da carochinha. Indiciamento, como o próprio nome propõe, significa que há indícios de que ele estaria envolvido nisso. Tudo bem, agora ele virou réu. Mas mesmo assim ele não é culpado. Veja o que aconteceu com o Paquetá, por exemplo. Ah, porque está envolvido, porque aí todo mundo já trazendo julgamento à tona. E o cara, ao que tudo indica, segundo a grande parte da imprensa de Londres, da Inglaterra inteira, mas principalmente de Londres, que é a capital, o cara é inocente. Então isso é um ataque covarde, feito por parte de alguns torcedores que não são do Flamengo em sua maioria. O cara sequer foi julgado ainda. Ou nós vamos viver aqui numa ditadura de que saiu, tá culpado, condenado, já vai preso. Isso é uma vergonha, gente. Você pode falar o que for do cara, que tá ruim, tá perna de pau, agora falar que o cara não pode jogar. Porque vamos aprender com o exemplo do Paquetá, tá? Uma outra coisa, que aí em relação à torcida do Flamengo, aí não tem jeito. Vaiaram muito o Emerson Royal no jogo ontem. Torcedor, ele paga o ingresso, ele tem direito de fazer o que ele quiser, desde que ele não cometa crime dentro do estádio. Agora, a gente, lógico, precisa entender que o cara acabou de chegar. E outra coisa, se todo jogo do Flamengo, de Libertadores, bater o primeiro tempo e o pessoal começar a vaiar, como foi no caso de ontem, né? 10 minutos do primeiro tempo, você tem uma bola recuada do meio campo, não me lembro agora quem foi, pro zagueiro, porra, é pra ir pra apoiar ou é pra ir pra criticar? Porque aí, às vezes, o Flamengo jogou melhor fora e coisa e tal, por conta desse tipo de torcedor, que não é a sua maioria, são alguns torcedores ali que, infelizmente, faz, né, isso acontecer, né? Pessoal,
O Flamengo montou um esquema, uma programação especialíssima para os próximos jogos diante da equipe do Internacional e sim, tá confirmado, o martelo já foi batido, uma notícia que era muito esperada pela nação rubro-negra e eu vou trazer agora. Vai ganhar reforços. Rubro-negro vai ficar baseado em Porto Alegre, onde enfrentará o Internacional domingo pelo Campeonato Brasileiro, inclusive o Internacional, a tendência é que leve um time reserva para esse confronto diante da equipe do Flamengo no Brasileiro e na quarta-feira devem levar os titulares. O Flamengo já está confirmado, vai utilizar as instalações do Grêmio para treinar, quem sabe não puxa um pouquinho aí dessa rivalidade, né? Pelo menos pelo que eu conheço, o Grêmio geralmente se dá bem contra o Internacional, salve algumas exceções, é lógico que não ganha todas, apesar da má fase do Grêmio, né? Que perdeu em casa aí pro Sport, né? Uma vez o Farid tá louco lá no canal dele, rapaz. É brincadeira. Ó, pessoal, o negócio é o seguinte. Nestas viagens prolongadas, o Flamengo costuma levar equipamentos, montar sua estrutura fora para que os jogadores não sintam a diferença para a rotina que tem no CT Ninho do Urubu, tá? Então, alguma estrutura naturalmente vai ser levada. Felipe Luiz também vai levar um grupo grande de jogadores. Então, não, de repente, ninguém que esteja à disposição, e aí não é o caso do Matheus Gonçalves, que ele foi ele está à disposição, mas ele foi para o Sub-20, vai ficar lá em função do Mundial, né, que vai acontecer contra o Barcelona. Inclusive, tem informação disso, eu vou trazer aqui no vídeo. Mas todo mundo que tiver à disposição, ele vai levar para Porto Alegre, beleza? O primeiro esperado reforço é o retorno de Eder Arrascaeta, depois de cumprir a suspensão aí diante da equipe do Internacional. Ele volta à escalação do Flamengo, mas é provável que outros 2 jogadores, aliás, vão ficar à disposição do Flamengo, que é o zagueiro Danilo e o volante De La Cruz, que treinou muito bem hoje, segundo informações advindas do CT Ninho do Urubu, e o Danilo também. Havia expectativa que eles fossem liberados para o primeiro jogo da Copa Libertadores. O Flamengo esticou um pouquinho mais a corda, esperou esse treinamento de hoje. Vale lembrar que eles não participaram do jogo, portanto, foram a campo com o técnico Felipe Luiz, demonstraram uma boa capacidade física, uma boa capacidade de resistir ao treinamento e o martelo já está batido. Vão viajar para Porto Alegre para reforçar o Flamengo no Campeonato Brasileiro, beleza? O Emerson Royal é uma dúvida, tá? É uma dúvida, ele sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, ao que tudo indica, não parece grave, mas ele passará por exames por precaução, tá? Vai passar por uma, não bateria de exame, né, que aí de sangue disso, não, por um exame de imagem ali na zona do tornozelo, para ver se ele tem condições de integrar a equipe em Porto Alegre. Então veja o que eu disse, quem estiver à disposição vai viajar naturalmente para Porto Alegre, beleza? Pessoal, após a vitória do Flamengo em cima da equipe do Internacional, o Jorginho utilizou as suas redes sociais para celebrar esse momento especial vivido com a camisa do Flamengo. Ele que, na minha avaliação, foi um dos melhores jogadores do Flamengo dentro de campo. Só não foi o melhor porque o Bruno Henrique ele faz o gol decisivo, né? Coloca o Flamengo à frente no placar agregado dessa possível classificação que eu acho que vai acontecer, tá? E o Jorginho falou: quando eu era pequeno, eu assistia Libertadores e nem imaginava que teria o privilégio de poder jogar e estrear nessa competição, representando o Flamengo no Maracanã com quase 70 mil pessoas presentes e a nação toda nos apoiando. Muito feliz por ter concretizado esse dia com uma vitória que foi fundamental para irmos com mais fôlego para os próximos 90 minutos. Não adianta, Libertadores é difícil, são 180 minutos, nos primeiros 90 o Flamengo foi melhor, por mais que teve a queda no segundo tempo, acredito eu, até mesmo em função da energia que o time coloca no primeiro tempo, de repente é preciso dosar um pouco para ter mais energia no segundo tempo, na segunda etapa, beleza?
Pessoal, a CBF elegeu o goleiro do Flamengo, Agustín Rossi, como o melhor goleiro desse mês de julho, galera. Vale lembrar que em maio o goleiro já havia levado a mesma premiação e levou de novo por parte da CBF, apesar dele ter falhado naquela partida diante da equipe do Ceará, mas é lógico que é um goleiro que fez a diferença no Flamengo já nesse ano, sobretudo naquele jogo contra o Deportivo Táchira, apesar de eu ter as minhas ressalvas, já até pedi desculpa aqui, né, dizendo que reconhecia que ele estava defendendo bem, mas essas saídas de bola dele ali é complicado, né? Por mais que contra o Inter acabou, a bola nem chegou, né? Ainda bem, é o melhor dos mundos isso acontecer, beleza? Pessoal, olha só. De fato, o desempenho ofensivo do Flamengo nesse segundo recorte de temporada, após a Copa do Mundo de Clubes, não sei se vocês sabem, foram 7 vitórias do Flamengo em 10 jogos. Em apenas uma oportunidade, o Flamengo venceu por 2 gols de diferença, que foi o São Paulo, justamente o jogo da volta no estádio no Maracanã. O Flamengo foi lá, meteu 2-0 com muita autoridade, o São Paulo ali sequer flertou com a possibilidade de empatar com o Flamengo. Depois, jogos difíceis, Bragantino fora, 2-1, Mirassol, 2-1, Atlético Mineiro fora, 1-0, Internacional, 1-0, mas tem um outro ponto que a gente precisa trazer, que é a defesa do Flamengo. Em virtude da boa defesa do Flamengo, é possível que o Flamengo vença jogos por 1-0. É lógico que eu quero que o Flamengo vença por mais, igual venceu o Juventude por 5, venceu o Juventude foi 6, né? Venceu o Fortaleza por 5, né? Vários outros jogos que o Flamengo meteu uma sonora goleada, mas isso nem sempre vai acontecer, cara, ainda mais numas oitavas de final de Copa Libertadores. Ah, mas na semi de 19 fez 5, meu amigo, cara, aquilo ali é ponto fora da curva, até porque, gente, vocês já pararam pra pensar que se sempre o Flamengo goleasse, como o pessoal já tá cobrando, acabou o prazer da goleada, acabou, sempre goleia. Aí quando não vai golear, ganha de 1-0, o pessoal acha que tá ruim, que tá mal, ninguém curte mais, isso e tal. Né? Acaba justamente por ser raro, por ser difícil de acontecer, que você tem esse tesão. Quando o time pega e pô, dá uma goleada e você zoa o teu amigo e você... Por que é muito desejada a Copa Libertadores, por exemplo, e estadual não? Porque o estadual acontece toda hora, ganha toda hora o pessoal caga. Agora, pela Libertadores, isso é difícil. Pela Libertadores, ter a dificuldade que é, aí, meu amigo, o Pedro quer ganhar de qualquer jeito e todo mundo fica desesperado porque só ganhou de um no Maracanã, tem o jogo. Libertadores é isso. Pra mim é matemática simples. E se você compara, o Felipe Luiz ele completou 60 jogos como treinador do Flamengo e o GE fez um levantamento que compara com os outros 60 jogos, com o Tite e com o pessoal que foi interino, Kleber dos Santos, Mário Jorge, enfim, nesse período de transição e até na pré-temporada. 60 jogos com o Tite, 29 jogos sem sofrer gols. Com o Felipe Luiz, 36. Eu vi até gente dizendo, porque essa defesa do Felipe Luiz ela é boa, Pedrão, em função do bom trabalho do Tite defensivo. Ah, gente, não brinque com a minha cara. Não é. Jogos sem fazer gol, com o Tite 12, com o Felipe Luiz 8. Gols marcados, com o Tite 93 em 60 jogos, com o Felipe Luiz 102. Média de gols feitos por jogo, com o Felipe Luiz 1.7, com o Tite 1.55. Gols sofridos, com o Tite 42, com o Felipe Luiz 34. Então, cara, você querer discutir... Tem gente chamando o Felipe Luiz de Tite. Porque é o Felipe Tite, é o Felipe Tite, eu vi aí. É o filho... gente, pode criticar, pode descer o pau. Quando não joga bem, eu vejo se você sabe disso. Agora, tem
a menor condição e não tem a menor condição também da próxima arbitragem do jogo do Flamengo. Quem apita Internacional e Flamengo no Beira-Rio é José Pereira de Lima. Olha, aí é o extremo oposto, tá? Se o Dário, esqueci o nome dele, o argentino que apitou o jogo ontem do Flamengo, a bola rola tranquila e não tem faltinha, não tem essa história. Agora, com o José Pereira de Lima, muda. Tem que avisar pro ó, agora, meu amigo, marcou pressão, fez uma pressão maior para roubar a bola do adversário, ele vai apitar. Ele vai apitar. Você pode ter a certeza disso, beleza? Pessoal, Flamengo é o único clube do Brasil e da América do Sul entre as 50 maiores marcas mais valiosas, marcas de clubes mais valiosas do mundo, tá? O Flamengo está na 44ª posição, levantamento feito pelo site Brand Finança. Finanças, marcas, seria aí mais ou menos a tradução, né? Muito bacana ver o Flamengo nessa posição. Vou trazer aqui agora uma informação excelente para o Flamengo em relação a dinheiro, inveja de adversário, mas antes pedir para você se tornar membro do canal, o botão tá aqui embaixo, seja membro, só clicar e se tornar membro, porque tem vídeo novo exclusivo lá. E quero mandar um abraço aí pro Valtinho Silva e pro Mengão na Veia, que já são há 16 meses membros do canal e estarão lá no nosso grupo de membros, tá? No WhatsApp. Então, se torne membro, beleza? E tem conteúdo exclusivo. Pessoal, com a saída da PixBet, né, que o Flamengo já bateu o martelo, o Flamengo recebeu uma proposta de 600 milhões de reais pelo seu patrocinador, podendo chegar a 1,2 bi. Olha isso, com o patrocinador. Em 3 anos, caso bônus e metas sejam atingidas. 1,2 bi. O Fluminense, que já é patrocinado pela Superbet, por exemplo, o camarada aqui, o amigo Paulo Brito, que cobre o Fluminense, trouxe informação que o Mário Bittencourt ficou sabendo e tá pé da vida com essa situação e cogita, aliás, uma rescisão contratual com a Superbet, porque o valor pago para o Fluminense é muito menor em relação, é menos que a metade do que o Flamengo vai receber. E essa informação chegou lá, eles já estão colocando na mesa a possibilidade de rescindir com a Superbet em função disso, porque é inaceitável na cabeça deles o Flamengo receber mais que o dobro, quase o triplo do que o Fluminense recebe. Ah, cara, vê as pesquisas aí de torcida. Ah, pesquisa manipulada. Cara, em toda pesquisa o Fluminense não aparece nem no top 5. Às vezes nem no top 10 aparece. Tem várias outras torcidas maior. A do Santa Cruz, a do Bahia, enfim, é maior que a torcida do Fluminense, né? Até a do Botafogo é maior que a torcida do Fluminense, né? Pessoal, o posicionamento do Flamengo em relação à renovação de contrato de Guilherme Varela é que só falta o empresário chegar à cidade do Rio de Janeiro para que tenha a assinatura e o anúncio da extensão de contrato até 2027. E aí, voltando ao assunto da grana que vai pintar no Flamengo, em paralelo a esse dinheiro, o Flamengo pretende pegar esse dinheiro e oferecer uma proposta salarial acima da média para tentar convencer Lucas Beltrán para vir para o Flamengo, e novela pode se estender até o final da janela de transferências, que é o início aí do mês de setembro, tá? Dia 2, dia 3, se não me falha a memória, exatamente encerra a janela. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like, tamo junto, Saudações Rubro-Negras.